Ela dedicou 40 anos da vida ao homem que amava. Abriu mão de tudo, carreira, sonhos, até da própria independência. Mas bastou uma carta esquecida numa caixa de memórias para tudo desmoronar. 3 páginas amareladas, uma foto antiga, e ele decidiu que ela não merecia mais nenhum teto sobre a cabeça. Agora, aos 59 anos, ela dorme no quarto de hóspedes da filha, enquanto o homem que ela ajudou a construir uma vida finge que ela nunca existiu. E quando a filha tentou defender a mãe, ouviu do próprio pai: se continuar com isso, corto você também. Ele achava que estava punindo a traidora, mas está destruindo a família inteira, porque a pior traição não é a do passado, é a do presente. Meu pai arrogante expulsou minha mãe de casa por causa de um caso que ela teve há 22 anos. Meu pai, arrogante, expulsou minha mãe de casa por causa de um caso que ela teve 22 anos atrás. Meus pais nunca se casaram e minha mãe não tem emprego nem economias. Então eu exigi que ele entregasse a casa e metade dos bens como um pedido de desculpas. Ele ameaçou me deserdar, dizendo que eu também o traí por ter ficado em silêncio sobre o caso da minha mãe. Como eu faço ele enxergar a realidade? Meus pais estão juntos desde os 20 e poucos anos. Minha mãe tem 58 anos e meu pai 61. Eles têm 2 filhos, eu, 32 anos, mulher, e meu irmão mais novo, de 18. Crescendo, eu sempre os vi como um casal forte. Claro que tinham brigas e momentos difíceis, como todo mundo, mas eu sempre acreditei que o relacionamento deles era sólido, real, construído com anos de história e respeito mútuo. Mas há 3 meses, tudo mudou. Eu ainda estou tentando entender o que aconteceu. Para explicar, eu preciso voltar mais de 20 anos, quando eu tinha por volta de 10 anos. Meus pais estavam passando por uma dessas fases difíceis. Eu não entendia muito na época, só percebia que eles quase não conversavam. Meu pai trabalhava até tarde e minha mãe parecia distante. Só descobri muito tempo depois que a situação era tão séria que eles chegaram a dar um tempo na relação. Durante esse período, minha mãe fez uma viagem sozinha para a Grécia. Ela me disse que era para se encontrar, e eu não questionei. Foi só anos depois, quando eu estava na casa dos 20 e poucos anos e tivemos uma daquelas conversas longas e cheias de vinho, que ela me contou a verdade. Durante a viagem à Grécia, ela conheceu um homem, disse que foi algo rápido, durou poucos dias, como um turbilhão. Ela teve um caso. Ela disse que se sentiu nojenta consigo mesma depois e nunca contou a ninguém, nem ao meu pai. Ela me disse que foi o maior arrependimento da vida dela, que nunca mais fez nada parecido e que foi fiel a ele desde então. Ela me pediu para não julgá-la e eu não julguei. Eu via o peso que ela carregava mesmo depois de tantos anos. Eu não concordava com o que ela fez, mas acreditava no remorso. Por muito tempo achei que aquilo era um segredo enterrado, que ela levaria para o túmulo. Ou pelo menos tentaria. Mas 3 meses atrás, meu pai estava organizando o antigo galpão e encontrou uma caixinha com álbuns de fotos. Dentro havia uma carta escrita em grego e uma foto da minha mãe com um homem desconhecido, os 2 abraçados e sorrindo. Eu não sei por que ela guardou aquilo. Talvez tenha esquecido. Talvez achasse que estava seguro, enterrado no passado. Mas de qualquer forma, ele encontrou e tudo desmoronou. Ele confrontou ela naquela mesma noite. Eu não estava lá, mas queria ter estado. Segundo o que ela me contou, chorando depois, ele surtou completamente. Chamou ela de todos os nomes possíveis. Gritou que ela era uma vadia, que o relacionamento deles foi uma mentira. Disse que nem sabia se eu ou meu irmão éramos realmente filhos dele, que ela provavelmente o traiu durante o relacionamento inteiro e ele era cego demais para ver. Ela admitiu o caso imediatamente. Não tentou negar nem amenizar. Disse que aconteceu uma única vez naquela viagem e que se arrependeu para o resto da vida. Mas não adiantou. Ele mandou ela sair de casa. Literalmente, a expulsou. Naquela noite, ela apareceu na minha porta com apenas uma pequena mala e a bolsa. Quando abri a porta, ela estava lá, olhos vermelhos, tremendo. Parecia um fantasma. Meu marido ajudou ela a se acomodar no quarto de hóspedes. Fiz um chá, mas ela mal tocou. Aquilo me destruiu. Eu entendo a raiva do meu pai.
Infidelidade, mesmo que antiga, pode ser sentida como uma nova traição quando é revelada. Mas eu não entendo como ele pôde ser tão cruel. Como ele simplesmente jogou ela na rua assim? Ela passou a vida adulta inteira com ele. Criou os filhos dele, cuidou da casa. Ela o seguiu de cidade em cidade conforme a carreira dele avançava. Ele trabalha com logística internacional e sempre se mudava. Ela desistiu dos próprios sonhos. Queria ser enfermeira, eu lembro, para ser o pilar da nossa família. Ela ajudava com o dever de casa, ia nas reuniões da escola, cozinhava, limpava, consolava. Ela foi tudo. Eles nunca se casaram. Esse é outro detalhe que piora tudo. No início do relacionamento, casamento não era prioridade. Eram jovens, idealistas, por razões financeiras ou pessoais, nunca oficializaram, nunca pareceu importar. Viviam como casal casado em tudo que realmente importava. Mas agora isso importa muito, porque tudo está no nome do meu pai. Minha mãe nunca teve um emprego tradicional, foi dona de casa a vida inteira. Não tem economias, nem aposentadoria. Eles sempre planejavam viajar pelo mundo quando se aposentassem. Ela tinha quadros no Pinterest, revistas de viagem guardadas. Era o sonho dela. Agora, esse sonho se desfez, e ele nem sequer fala com ela ou comigo. Eu liguei, mandei mensagens, até fui até a casa deles tentando conversar. Ele mandou eu cuidar da minha vida, disse que acabou, que não vai ser feito de idiota. É como se ele tivesse esvaziado por dentro de um dia para o outro. Meu irmão está sofrendo ainda mais. Ele ainda mora lá e o ambiente está insuportável. Disse que meu pai mal fala, fica trancado no escritório, batendo portas. Meu irmão tentou falar sobre a mãe e meu pai explodiu, gritando que ela está morta para ele. Isso está afetando os estudos do meu irmão. Ele sempre foi um garoto sensível, quieto, e essa ruptura está destruindo ele por dentro. Perguntou se o caso era real. Eu disse que sim. Ele apenas assentiu e saiu. Não falou com ela desde então. Eu estou tentando manter tudo em pé, mas mal consigo aguentar. Tenho um emprego, um marido e agora uma mãe humilhada e devastada morando na minha casa. Todo dia ela acorda fingindo que está bem, mas chora no chuveiro quando acha que ninguém escuta. Ela está com medo, sem ideia do que fazer. Não tem dinheiro, propriedade, aposentadoria, nem um cartão de crédito no nome dela. Tudo era conjunto, mas em nome dele. Ela disse que só manteve aquela foto porque, por um tempo, achou que talvez tivesse algum significado, que poderia ter encerramento algum dia. Mas esqueceu que estava lá. E agora, aquela caixa esquecida custou tudo a ela. E o que mais me dói é que meu pai poderia ajudar. Ele tem condições de alugar um apartamento simples para ela. Não faria nem cócegas nas finanças dele. Mas ele não ajuda. Por raiva, por vingança. Eu entendo que ele está ferido, mas isso justifica jogar alguém na rua depois de quase 40 anos juntos? Ele age como se ela fosse uma estranha que o enganou esse tempo todo. Mas eu conheço minha mãe, vi ela dar tudo de si pela nossa família. Um erro não pode apagar uma vida inteira de amor e dedicação. E agora ela está aqui, sem saber como seguir em frente. Cada vez que vejo ela, só sinto vontade de gritar com meu pai por fazer isso, por se recusar a reconhecer os anos que ela deu a ele. Mas gritar não resolve nada. Ela não quer um divórcio, porque não há casamento para dissolver. Mas quer encerramento, quer dignidade de volta, quer ser reconhecida pela vida que dedicou a ele. Pensei em procurar um advogado por ela. Mas sem certidão de casamento, sem copropriedade registrada, não sei se ela tem direito a alguma coisa. E eu sei que isso vai destruir meu relacionamento com meu pai. Provavelmente para sempre. Quero acreditar que ainda existe uma versão dele que faria o certo, que não apagaria ela da história como se nunca tivesse existido. Mas hoje ele não é essa pessoa. E eu estou presa no meio disso tudo. Tentei mais uma vez conversar com ele. Fui lá enquanto meu irmão estava na escola, esperando que pegá-lo sozinho ajudasse. Ele abriu a porta, surpreso, mas não a bateu. Pequena vitória, talvez. Sentamos na sala, em silêncio desconfortável. Eu não voltava ali desde que minha mãe saiu. A casa estava limpa, estéril, vazia, como se a alma tivesse ido embora. Perguntei como ele estava. Ele deu de ombros. Disse que estava levando. Falei que minha mãe não estava bem,
que não queria voltar só alguma coisa, ajuda, uma conversa, um reconhecimento de que ela importou. Ele me olhou com um distanciamento frio que eu não reconheci e disse: ela fez a cama dela. Perguntei se ele realmente achava que um erro de 22 anos atrás anulava todo o resto. Todos os aniversários, as noites sem dormir cuidando dos filhos, as vezes que ela se mudou por causa dele sem reclamar, os momentos que cuidou dele nas cirurgias, ou quando o pai dele morreu, ou quando o estresse do trabalho quase causou um colapso. Ele respondeu: você não sabe o que é ser enganado por 20 anos. E eu realmente não sei, mas eu sei como é ver sua mãe desmoronar, porque o homem que ela mais amou a trata como uma criminosa por algo que ela já se pune todos os dias. Ele disse que vê ela diferente agora, que tudo parece falso. Disse que sempre se perguntou por que ela nunca quis casar oficialmente, e agora acha que era por culpa. Isso me paralisou. Minha mãe nunca ligou para papel ou anel. Ela só queria. Ele sempre dizia que eles não precisavam do governo para validar o relacionamento deles, que era sobre amor, não sobre legalidades. Agora, ele estava reescrevendo a história para justificar sua raiva. Antes de ir embora, perguntei se ele algum dia realmente a amou, tipo, amou de verdade. Ele disse: achei que sim. Talvez eu tenha amado a versão dela que eu queria que ela fosse. Isso me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Quando contei à minha mãe o que ele disse, ela apenas assentiu e disse que merecia isso. Mas não, ela não merecia. Eu disse isso para ela várias vezes. Acho que ela me ouviu, mas não tenho certeza se ela acreditou. Meu marido tem sido incrível durante tudo isso. Ele escuta, apoia e tenta ajudar como pode. Ele até se ofereceu para assinar um contrato de aluguel conosco, caso quiséssemos ajudar minha mãe a ter um lugar só dela. Mas mesmo isso é complicado. Ela não tem renda, nem histórico de crédito. Tudo ainda está atado financeiramente ao meu pai. Meu irmão me ligou ontem à noite. Ele está tentando terminar a escola, mas disse que não consegue se concentrar. Disse que sente como se o alicerce da vida dele tivesse desmoronado. Não acho que ele esteja com raiva da nossa mãe. Ele está apenas confuso e sobrecarregado. É demais para um garoto de 18 anos processar. Quero ajudar os dois, mas sou só uma pessoa. Eu não assinei contrato nenhum para ser a ponte entre duas pessoas que estão se destruindo. Não esperava me sentir como se estivesse perdendo meu pai ao mesmo tempo em que vejo minha mãe se desfazendo. Pensei em confrontá-lo de forma mais agressiva, dizer que ele deve a ela ao menos um teto sobre a cabeça, que moralmente, se não legalmente, ele tem uma responsabilidade com a mulher que esteve ao lado dele por quase 4 décadas. Mas uma parte de mim tem medo de que isso só o afaste ainda mais. E se eu perder ele também, não sei o que sobra. Estou dividida entre fazer o que é certo e tentar não queimar todas as pontes restantes. Queria poder fazer ele enxergar o que está fazendo, que ele não está apenas punindo ela, está punindo todos nós, a mim, meu irmão, até a ele mesmo, porque ele não está feliz. Eu vejo isso. Ele está com raiva, amargo e sozinho. E talvez seja isso que ele ache que merece agora. Ou talvez ache que é isso que ela merece. Eu não sei, mas eu sei que ela não merece estar sem teto e humilhada aos quase 60 anos, com nada além da vergonha de um erro que cometeu décadas atrás e pelo qual vem pagando em silêncio desde então. Não estou desculpando o que ela fez, mas estou perguntando: a punição condiz com o crime? Estou desesperada e não sei o que fazer. Como posso fazer meu pai enxergar a realidade? Edith. Algumas pessoas perguntaram por que aquela carta e foto ainda estavam guardadas depois de tantos anos. Para esclarecer, meus pais usavam aquela garagem basicamente como depósito. Ao longo das décadas, eles viajaram muito juntos e adoravam colecionar souvenirs, lembranças, caixas com memórias antigas. O envelope com a carta estava enterrado em uma dessas caixas. Segundo minha mãe, era uma carta de despedida daquele homem da Grécia, agradecendo o tempo juntos e desejando o melhor para ela. A foto era dos dois numa praia. Ela disse que ele entregou a carta pessoalmente no dia em que ela foi embora, e ela simplesmente colocou junto das coisas de viagem, sem pensar mais naquilo. Não era algo que ela guardou como lembrança especial, só acabou se perdendo no meio da bagunça e ficou esquecida por mais de 20 anos. Edith 2. Já conversamos com um advogado. Moramos na República Tcheca e, infelizmente, pelas leis locais, como meus pais nunca se casaram legalmente e tudo está no nome do meu pai,
Minha mãe não tem direito a nada. Ela também não pode receber a aposentadoria do governo porque não atingiu o tempo mínimo de contribuição. Ela foi mãe em tempo integral por décadas, mas isso não conta no sistema atual. É devastador. Atualização final. Oi de novo. Quero agradecer a todos que comentaram e mandaram mensagens na minha publicação original. Não consegui responder a todos, mas li centenas de comentários e mesmo quando eu não concordava, me ajudaram a refletir. Já se passaram algumas semanas desde que postei e as coisas pioraram. Minha mãe ainda está morando conosco. Estamos tentando deixá-la o mais confortável possível. Meu marido tem sido incrivelmente solidário, mas a verdade é que isso não pode ser permanente. Vivemos em um apartamento pequeno com nossos 2 filhos e adicionar mais um adulto tem sido muito estressante. Ela não está trabalhando, não tem renda e não pode pedir aposentadoria por causa do sistema tcheco. E emocionalmente, ela não tem condições de procurar trabalho. A maioria dos dias, mal sai da cama. Tenho pago comida, remédios e o básico do meu próprio bolso, e isso está começando a pesar. Eu amo minha mãe e odeio vê-la nessa situação, mas também tenho minha própria família para cuidar. Então, depois de refletir bastante, decidi conversar novamente com meu pai. Achei que, com o tempo, ele teria esfriado a cabeça e poderíamos ter uma conversa racional. Estava errada. Fui à casa dele no fim de semana passado. Ele atendeu com cara de poucos amigos, mas me deixou entrar. Disse que não estava lá para brigar, que precisávamos conversar como adultos. Contei que minha mãe ainda estava conosco e que, embora estivéssemos ajudando, não era sustentável. Falei que, mesmo que ele nunca mais quisesse vê-la, não podia simplesmente deixá-la sem nada. Depois de quase 40 anos juntos, ela merecia ao menos um mínimo de dignidade. Foi aí que tudo virou. Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro murmurando. Repetiu o que disse com mais firmeza. Disse que ele estava sendo frio e cruel, que sim, ela cometeu um erro. Um único erro há décadas, mas que ela tem pago por isso todos os dias desde então. E agora está dormindo no meu quarto de hóspedes, chorando para dormir, enquanto ele age como se ela nunca tivesse existido. Ele explodiu. Disse que eu estava tomando partido, que eu estava escolhendo a traidora. Disse que eu não fazia ideia do que é viver uma mentira por 20 anos, que toda vez que olha para trás, vê uma piada. Eu disse que aquilo não era mais sobre o caso, era sobre orgulho, ego. Um homem tão preso à própria dor que estava disposto a deixar a mãe dos filhos dele definhar, só para provar um ponto. Ele me olhou nos olhos e disse: se você continuar insistindo nisso, eu corto você também. Não pense que não. Foi como levar um soco no estômago. Peguei minhas coisas e fui embora sem dizer mais nada. Já estive com raiva antes, mas isso é diferente. Estou furiosa, estou enojada. Achei que ele pudesse mudar com o tempo, mas agora vejo com clareza. Meu pai é controlador e narcisista. Está reescrevendo toda a história deles para justificar o que está fazendo. E talvez o pior, está disposto a cortar relações comigo só porque eu ousei pedir que ele fosse decente. Neste momento, não sei quais serão os próximos passos. Estou procurando por abrigos, moradia pública ou até grupos religiosos que possam ajudar minha mãe a se reerguer. Ela está devastada por tudo ter chegado a esse ponto. Ela se culpa por tudo. Eu estou exausta. Não pedi para estar no meio desse caos, mas aqui estou, equilibrando o colapso emocional da minha mãe e a raiva do meu pai, tentando manter minha própria casa de pé. Neste ponto, nem me importo se ele a perdoa, mas me importo com o fato de que ele a está tratando como lixo, depois de ela ter dado a vida inteira a ele e à família. Estou além de magoada, estou enojada.